Paz do Senhor a todos, boa tarde. Quero meditar nesta tarde no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, disse ele: Eis-me aqui. Amados, queridos irmãos, a palavra de Deus está falando aqui acerca de algo muito importante na vida de um jovem chamado Samuel. Nós vemos o quanto Deus ele queria despertar a Israel. Para isso, ele chamou pelo nome um jovem que era promessa de Deus desde o ventre da sua mãe. Este mesmo Samuel foi o filho que foi ali chorado, um filho em que nasceu de um ventre que antes era estéril, antes não podia conceber, não podia dar à luz, mas o Senhor escolheu ele desde o ventre para profetizar sobre Israel, para ser uma bênção no meio do povo de Deus e para realizar o sonho de uma mulher chamada Ana. Nós vemos aqui no início do livro de 1 Samuel, nós vamos ver a história de uma mulher que verdadeiramente não podia ter filhos. E ela tinha uma rival chamada Penina, né? E ela todos os dias ela irritava a Ana. Mas como quando Deus tem projetos, Ele permite a prova, Ele permite muitas coisas que não entendemos. Ana passou pela prova e agora, como resposta da sua oração, Deus usa o sacerdote e ora por ela, porque de primeira mão o sacerdote pensava que ela estava embriagada, que ela estava cheia do mosto. Mas ela disse para o sacerdote: Não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada de espírito. E ali o sacerdote ora por ela. E já o seu semblante não era mais triste. Agora ela aparece no outro dia, feliz, porque ela já tinha recebido ali no seu ventre a concepção de um filho que veio como divisor de águas para Israel. E Samuel, o profeta, Samuel, o vidente, Samuel, o homem de Deus. É muito importante aquilo que eu quero refletir com os amados, os ouvintes, os telespectadores que estão aí nos vendo neste momento. É que quando Deus chama alguém, Ele sabe o teu nome, Ele conhece a tua história, Ele sabe qual é a utilidade que você tem na presença dEle. Muitos podem duvidar daquilo que Deus tem para ti, mas o que eu aprendo aqui na lição e na história deste jovem profeta é que Samuel, ele não foi um projeto humano. Ele já veio planejado, projetado pelo projeto de Deus. Uma mulher que sonhou em ter um filho e entregá-lo para o Senhor todos os dias da sua vida. Raramente você vai ver, ou quase que não existe isso, de alguém fazer um voto de entregar o seu filho para viver na casa de Deus. Pois esta mulher chamada Ana, ela teve a coragem de somente ser uma portadora de um profeta, carregar por 9 meses no ventre alguém que viria fazer história no povo de Israel, alguém que iria profetizar para reis, para as pessoas, para multidões, para povos. Mas o desejo dela era que ela viesse a ter um filho e que esse filho viesse ser uma bênção na casa de Deus. O que eu aprendo na vida e na história de Samuel é que quando Deus tem promessa, Ele age, Ele chama pelo nome. Quem sabe você ainda não tenha tido experiências com Deus, de ouvir Deus chamar o teu nome. Mas nesta tarde Deus está querendo te conscientizar que você tem um nome e que Deus sabe o teu nome, que Deus conhece a tua história. Muitos podem dizer aquele ali ou aquela, mas Deus sabe a tua história antes de você ser concebido no ventre. Assim como Samuel, Deus já sabe o propósito em que você veio ao mundo.
para trazer uma luz, para trazer uma palavra, para trazer um grande propósito e para fazer uma missão na face da terra. Muitos pensam que são obra do acaso. Não. Entre milhares de espermatozoides, você foi fecundado no óvulo da tua mãe para que você viesse ser gerado no ventre e se tornar um ser vivente, um indivíduo a qual venha ter utilidade na presença de Deus. Você tem valor, você tem utilidade na obra do Senhor. Você não é alguém vegetal, você não é nem um animal que não tenha uma alma e um espírito para estar diante de Deus. Mas você tem toda uma história. Antes do ventre, você já era projeto sonhado por Deus. Você já era alguém que o Senhor já projetara para que viesse trazer algo de proveito, de edificação na vida de alguém que precisa ouvir, que precisa ver você como um projeto santo, como um propósito de Deus na tua família. E Samuel deixou aqui bem claro, quando ele estava aqui no capítulo 3, no versículo 3, dizendo assim a palavra: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Vejamos o proveito que um jovem estava deitado, mas ele estava atento, ele estava próximo à lâmpada, ele estava próximo à arca de Deus. A lâmpada de Deus não se apagou enquanto tinha profeta, tinha palavra, tinha lâmpada, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos daquele que crê, daqueles que estão buscando a face de Deus. Então Samuel estava ali com a lâmpada ainda acesa, enquanto a palavra profética estava na boca de Samuel, tinha luz para aquele povo. Enquanto a arca de Deus estava no templo, ali a arca de Deus, algo muito emblemático, é a presença de Deus. Nós temos que ter a lâmpada, nós temos que andar com a lâmpada acesa, palavra do Senhor em nossas vidas. A arca de Deus, presença. Nunca falte o azeite sobre a tua cabeça e seja sempre alvo as tuas vestes. É isso que nós temos que estar atento, porque na vida de Samuel era assim: ou ele estava com a lâmpada acesa, ou estava perto da arca, ou ele carregava a presença, ou ele estava sendo útil para falar de Deus, para profetizar, para avisar alguém que estava prestes a cair no erro. Então nós vemos aqui que Samuel veio como divisor de águas para naquele tempo trazer a palavra, trazer despertamento. E ali nós vemos o quanto Deus usou Samuel. Ele unge Saul como rei. Samuel foi usado por Deus por várias vezes, para ungir sacerdotes e reis, para fazer o chamado, o ide do Senhor. Então nós temos que ser útil. Será que nós temos sido útil para levar uma palavra profética para alguém, para ser um instrumento de Deus? Você que tem algo com Deus, mas que parou na caminhada, Deus está querendo te reerguer, Deus está querendo te levantar de novo e dizer: ei, você é Samuel de Deus, você tem nome, você foi chamada para estar na obra do Senhor. Deus te conhece pelo nome, ainda que muitos não te valorizem, mas Deus está aqui na sua palavra nessa tarde dizendo: ei, eu quero te alcançar pela palavra e dizer que você tem nome. Você foi escolhido desde o ventre. Você foi escolhida desde o ventre. E você tem que acender a lâmpada, buscar a face do Senhor. Você tem que estar com a lâmpada acesa. Você tem que carregar a arca de Deus. O que é isso? É a presença do Senhor na tua vida. Para quê? Para que você possa ouvir, para que você possa entender o chamado de Deus na tua vida. Para que você possa sair para levar essa palavra. Você tem que estar atento ao chamado, porque Deus, ele conhece você pelo nome. Muitos podem te criticar pelas tuas vestes, pela tua condição financeira, pelo que você é, mas ninguém jamais pode entender o tamanho do chamado de Deus na tua vida. Então nessa tarde eu quero deixar essa palavra para o coração daqueles que me veem, que me ouvem,
porque Deus ele não desiste, né, do projeto que ele tem contigo. Embora muitos não te enxerguem, muitos não te valorizam, mas o Senhor está querendo dizer nessa tarde: ei, acorda, desperta, seja como Samuel, esteja buscando, esteja em constante vigilância, fica perto da arca, deixa a lâmpada de Deus acender na tua vida, deixa a palavra brilhar no teu coração. O mundo está vivendo em trevas, o mundo está vivendo em constante confusão, ninguém entende mais ninguém, as pessoas não sabem o que querem, não sabem o que fazer para saciar a seu bel prazer. Mas enquanto tiver você, nós estivermos buscando a Deus, Deus ainda tem lâmpada, Deus ainda tem a arca para entregar para alguém sedento. Eu falo para pessoas nessa tarde que perderam no meio da caminhada o brilho do Espírito Santo, que estão afastados do caminho do Senhor, ou até mesmo pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e que não entendem tudo esse mistério, mas Deus está querendo te chamar pelo nome, dizer: ei, você veio do ventre, mas antes de você ser gerada no ventre ou gerado, o Senhor já te conheceu pelo nome. Teu nome é a inspiração que Deus colocou no coração do teu pai e da tua mãe para ser alguém que tenha valor diante de Deus. O inimigo ele faz de tudo para tomar aquilo que é teu, mas aquilo que Deus te deu, ninguém toma. Que é poder de existir, a existência. Você existe e é semelhança de Deus. É isso que o inimigo fica furioso, porque você tem a semelhança de Deus. Você é corpo, alma e espírito. E o nosso Deus eterno, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos a semelhança. Então Deus ele quer usar essa semelhança para que o nome dele seja glorificado. Para que o inferno entenda que você tem valor. Que você não foi chamado apenas para ser um sobrevivente, mas para ser uma bênção na presença de Deus. Nessa tarde, quero deixar uma palavra de fé para você que tem perdido os teus sonhos, que a lâmpada já apagou na tua vida. E Deus está querendo dizer: ei, acende a lâmpada, busca, me busca, homem, me busca, mulher. Levanta, vamos, desperta, vamos fazer algo para o reino de Deus, vamos pregar às nações, vamos levar a palavra, vamos evangelizar, seja nas redes sociais, seja nos comércios, nas ruas, seja um Samuel de Deus, seja profeta do Senhor para esta geração. Diga que o Senhor Jesus está voltando, diga que não há mais tempo para o homem, para o pecador, para aqueles que estão no erro, que eles precisam se arrepender, que a humanidade precisa se voltar para Deus. Foi por isso que Deus levantou Samuel, porque a palavra diz lá em Provérbio que quando tem profeta, o povo ele se arrepende, porque a palavra profética ela vem da parte de Deus. Eu estava lendo o livro de Provérbios e entendi essa verdade. Quando Deus levanta profeta, o povo se arrepende, o povo corre para os braços de Deus. Então aqui Deus levantou Samuel com um propósito. Primeiro, Deus queria restaurar ali o interior da casa que ele morava. Eli, o sacerdote, já era velho, já tinha perdido a visão. Era um sacerdote, assim como tem muitos sacerdotes hoje que já perderam a visão, que já não leva mais a sério a palavra de Deus dentro da sua casa. E quando ali Samuel foi levantado, Deus coloca a primeira profecia para dentro da casa, porque Eli não levava mais os seus filhos como a palavra de Deus ela requer que nós estejamos em santidade, em inteira comunhão com Deus. E ali os seus filhos Ofni e Finéias, eles fizeram execráveis, ou seja, eles estavam saindo da presença de Deus, estavam fazendo aquilo que não agradara ao Senhor. E agora Deus levanta o profeta Samuel para dizer para Eli, bem quisera ele se omitir, mas ele, como ele já tinha experiência em pleno seu ministério,
ele falou: não o encubras. Tudo quanto o Senhor te tem falado pode transmitir a mim. E ali Samuel passou a mensagem de conserto, de arrependimento. E daquele dia em diante, Samuel profetizou. Não foi só para um nem para dois, foi para Israel inteiro. Quando Deus te chama, Ele já tem nações, Ele já tem povos e línguas te esperando para ouvir a palavra poderosa, para ouvir uma palavra profética, para ouvir uma palavra que vem confrontar muitos que estão vivendo acomodados, muitos que estão vivendo da maneira que bem quer. Mas nessa tarde, o Senhor está trazendo este recado, esta palavra, dizendo: ei, profeta, se tem profeta em Israel, Golias vai ter que cair. Se tem Deus em Israel, os profetas de Baal vão ter que cair por terra, porque a congregação vai dizer: só o Senhor é Deus. E vai ficar conhecido que há profeta em Israel quando o Senhor começar a te usar. Quando o Senhor começar a te usar para muitos, para poucos, não importa. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. Eu bem quisera não estar gravando nessa tarde, mas o Senhor me despertou e me disse: fala, porque é Ele que nos dá graça, é Ele que nos restaura, é Ele que nos dá a palavra. Haja visto, a sabedoria vem de Deus, Ele é o autor. A sabedoria foi aluna dele desde a criação. Você pode ler a palavra em Provérbios, você vai ver que a sabedoria ela foi criada por Deus. Então é Ele que concede a quem Ele quer. E Samuel foi um profeta sábio, que trouxe ali para Israel tudo quanto Deus quisera falar com aquele povo. Ele não escondeu. E também ele penalizou o rei Saul por fazer algo que não estava inerente ao ofício de rei. Aquele sacrifício que Saul ofereceu era para o sacerdote oferecer. Existe coisa que é para você fazer, e existe coisa que só Deus faz. Então, aquilo que era para Saul fazer, ele não estava fazendo. E aquilo que não era para ele fazer, ele fez. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, muitas pessoas estão vivendo desse jeito. Deus está mandando fazer algo certo e a pessoa está fazendo aquilo que é errado. Não é para fazer, estão fazendo. E aquilo que é para a pessoa fazer, ele não faz para agradar o Senhor. Então, nessa tarde, a palavra profética é essa: levanta, desperta, esteja perto da lâmpada acesa, esteja levando a arca de Deus, seja um condutor da presença de Deus na tua vida. A arca de Deus esteve na casa de Abinadab, e a Bíblia diz que passou uns tempos lá e nada aconteceu. Mas quando a Bíblia relata que ela foi da casa de Abinadab e esteve na casa de Obed-edom, a Bíblia relata que Obed-edom, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Assim é a igreja que vivemos. Muitos crentes sabem conduzir a arca. Outros têm a arca, andam com a arca, mas não é abençoado porque não sabe conduzir a arca de Deus. Obed-edom, eu creio que ele tinha um cuidado, um zelo pela presença de Deus. A arca de Deus significa a presença do Senhor na tua vida. Crente ungido, crente cheio da presença, ele sabe conduzir a arca de Deus. E crentes que não buscam, que não têm reverência pela presença de Deus, o Espírito Santo está na vida dele, mas ele não está mais vivendo o fervor do Espírito, porque não sabe conduzir a arca de Deus. Mas Samuel, durante todo o seu ministério, ele deixou todas as provas cabais, que a Bíblia fala que muitos saíam para consultar a Deus através do vidente, do homem de Deus. Então nós vemos aqui que quem sabe conduzir a presença de Deus, ele é honrado, porque ele honra o rei. E ali Deus dava profecia, Deus dava revelação para aquele grande homem de Deus. Você que está me assistindo nessa tarde, Deus te escolheu para ser usado. Você tem que se colocar na posição de vaso, para ser usado por Deus. A tua vida, ela é um mistério. Você não entende porque acontece isso e aquilo. Sabe por quê?
porque é a maneira e a forma de Deus trabalhar na tua vida, para te preparar, para te usar. Acontece coisas na vida do crente, quando ele tem chamada, que jamais acontece na vida de uma pessoa comum, né? E você é essa pessoa. Você é o profeta de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu quero falar para profetas, para mulheres que são profetisas, para varões que são profetas de Deus. Deixa Deus te usar na terra. Fale da palavra. Entenda que Deus te chama pelo nome e que o Senhor conhece e sabe o teu nome. Pode alguém ignorar, pode dizer a alguém que você é do anonimato, que não te conhece. Pode alguém querer tripudiar, assim como várias vezes já fizeram comigo. Graças a Deus por isso. E eu fico feliz, porque o homem pode dizer que não me conhece, pode dizer que esqueceu meu nome, mas o Senhor jamais esquecerá. Assim como diz em Isaías, pode a mãe esquecer do filho a qual amamenta. É muito difícil, porque tem uma ligação muito forte entre a mãe e o filho quando está amamentando. Mas Deus faz esta comparação, esta simbologia e diz assim: ainda que a mãe esqueça do seu próprio filho que amamenta, Israel, eu jamais esquecerei de ti. Deus está dizendo nessa tarde. Ainda que alguém esqueça o teu nome, ainda que alguém prometa e não cumpra, mas Deus jamais vai esquecer da palavra que Ele tem para a tua vida. Que você possa receber esta palavra no teu coração, compartilhar com alguém que precisa ouvir. E também estará no meu canal no YouTube. Eu vou colocar esta mensagem para quem quiser assistir, compartilhar lá. E que Deus venha abençoar cada um de vós, porque Deus conhece o teu nome, Deus conhece a tua história. Desde o ventre, você foi escolhido por Deus. Você foi chamado para ser usado como um projeto santo. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão me assistindo. Que Deus venha abençoar grandemente. Guarde esta palavra no teu coração. Que você seja ricamente abençoado nesta tarde. Um alô, uma paz do Senhor a todos. Uma boa tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém?